O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Celebramos hoje a memória de Nossa Senhora com o título de Nossa Senhora do Carmelo ou do Monte Carmelo. É mais um título que o povo dá à Virgem Maria. Ela é sempre a mesma Virgem Maria, que foi constituída como a nossa mãe. E nós, no nosso amor, na nossa devoção por ela, a invocamos sob diversos títulos, ligados a determinadas ordens ou congregações religiosas ou a diversos lugares. É sempre a mãe de Jesus que se aproxima dos seus filhos, para que possam encontrar nela o refúgio, a proteção, porque ela foi constituída pelo seu próprio Filho Jesus como a nossa mãe. Foi por vontade do próprio Jesus, e por isso nós nos alegramos sempre quando celebramos uma festa, uma memória da Virgem Maria. Na primeira leitura que hoje nós ouvimos, que é uma profecia de Zacarias, nela Deus promete habitar no meio do seu povo. Por isso faz um convite à alegria: rejubila-te, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. A presença do Senhor deve ser sempre motivo de alegria, de exultação, porque não existe bem melhor ou superior do que o próprio Deus. Por isso deveríamos sempre nos alegrar quando nós nos lembramos que fomos constituídos filhos de Deus, que Deus habita em nosso meio, que Deus está na nossa vida, está em nosso coração. Deus está com aqueles que o invocam com sinceridade. Deus se tornou presente concretamente no meio do seu povo com a vinda do seu Filho Jesus. Por isso a Virgem Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus. E ela, depois de ter acolhido a mensagem do anjo, aceita a proposta de Deus, ela exulta de alegria no Senhor. Ela se alegra porque o Senhor realiza coisas maravilhosas no meio do seu povo. Maria exalta o poder de Deus e a sua misericórdia. Devemos aprender da Virgem Maria, ter este coração
cheio de gratidão para o Senhor, olhando tudo aquilo que Ele realiza em favor do seu povo, tudo aquilo que Ele realiza em favor de cada um de nós, deve ser motivo de gratidão. Às vezes nós nos esquecemos de agradecer ao Senhor. Às vezes nós nos preocupamos muito em pedir, e devemos pedir, porque Jesus mesmo disse que nós devemos suplicar ao Pai, mas junto com a súplica deve haver também o agradecimento, o louvor a Deus. Jesus, portanto, é a presença de Deus no meio do seu povo, Deus que fala diretamente a seu povo. Jesus cresceu no lar de Nazaré. Quando chegou o tempo de iniciar a sua missão, Jesus deixa a casa dos pais. Jesus começa a anunciar o reino de Deus e dedica-se totalmente a essa tarefa. Jesus não volta mais para a sua casa. Jesus saiu de casa e certamente a sua mãe ficou preocupada com ele, sua mãe e seus parentes. Jesus não volta mais para casa. Eles ouvem falar que está havendo muita discussão em torno da pessoa de Jesus. Alguns o aceitam, outros até o perseguem. Eles então vão à sua procura e o encontram e mandam avisar para Jesus que eles estão lá à sua procura. Então alguém vai dizer para Jesus: olha, tua mãe e teus parentes, teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo. E Jesus pergunta: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do Pai, esse é meu irmão, é minha irmã e a minha mãe. Jesus nos dá um ensinamento. Ele veio a este mundo, não foi para constituir uma família nos moldes tradicionais ou como Deus estabeleceu, no sentido de haver um matrimônio, ter filhos. Essa é a família e é de acordo com o plano de Deus. Mas Jesus veio com uma outra missão. Não veio constituir esta família de sangue. Ele veio formar uma outra família, a família de Deus, a família do povo de Deus, uma família que se fundamenta na fé no próprio Jesus Cristo. E foi assim que Jesus reuniu os seus discípulos. E pouco a pouco, através do anúncio do Evangelho, foram se agregando mais pessoas, e essa família foi se alargando cada vez mais, até o ponto de chegarmos hoje que a família de Deus, o povo de Deus, está espalhada pelo mundo inteiro. Somos em Cristo verdadeiramente irmãos. Temos um único Pai que está nos céus. E Maria foi constituída como a mãe do povo de Deus, a mãe da igreja. Certamente naquele momento que Jesus dá essa resposta, a Virgem Maria e os seus parentes, os parentes de Jesus, não entendem o significado daquelas palavras. Assim como quando ela foi à sua procura no templo, ela e José disseram a Jesus: por que fizeste isso? Eu e teu pai estávamos aflitos à tua procura. E Jesus diz: não sabiam
que eu devo ocupar-me das coisas do meu Pai? Nestas circunstâncias, Maria, não compreendendo, guarda a palavra de Jesus e as medita no seu coração, procurando descobrir o sentido das suas palavras. Pouco a pouco Maria vai compreendendo. Depois nós sabemos que ela mesma se torna uma discípula do seu filho Jesus. Ela também vai colocar-se neste discipulado, ouvindo o seu filho Jesus. E ela também vai crescendo na fé, no conhecimento das coisas de Deus. Ela é a mulher humilde, que está sempre pronta a fazer a vontade de Deus. Por isso ela procura descobrir qual é a sua vontade. E ela crê no seu filho Jesus, porque ela mesma recebeu de Deus a mensagem de que ele era o Filho de Deus, santo. E assim a nossa vida cristã, nós devemos sempre escutar a vontade de Deus, a palavra de Deus, e colocá-la em prática. Jesus, ao dizer que sua mãe e seus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática, ele não diminui, mas ao contrário, exalta ainda mais a sua mãe, porque foi ela que mais do que todas as criaturas ouviu essa palavra, aceitou na sua vida a vontade de Deus, e foi sendo obediente à palavra de Deus que essa mesma palavra, o Verbo eterno, a palavra de Deus, se encarnou, se tornou homem no seu seio. Por isso Maria vive plenamente a palavra de Deus, e ela se torna mãe de Jesus, a mãe de sangue, a mãe que o gerou, e ao mesmo tempo é sua mãe, porque ela coloca em prática a palavra de Deus. Somos chamados, portanto, também nós, a aderirmos ao projeto de Deus, imitar as virtudes da Virgem Maria, para que a vontade de Deus se realize na vida de cada um de nós. Ela é sempre a mãe que encontra um modo de estar na vida de seus filhos, de protegê-los. A devoção a Nossa Senhora do Carmo está ligada à ordem dos carmelitas, esta ordem muito antiga, e um dos símbolos desta devoção a Nossa Senhora do Carmelo é o escapulário, que muitos usam, porque, segundo a tradição, foi ela mesma que deu a São Simão Stock o escapulário, com a promessa de proteção e salvação. É um modo que a Virgem Maria encontra como mãe solícita, como mãe que ama os seus filhos e quer que eles sejam salvos, encontra sempre um modo de aproximá-los de Deus, encontra um modo para que eles possam encontrar o caminho da salvação. Sejamos, portanto, nós, filhos devotos da Virgem Maria, coloquemo-nos sob a sua proteção, para que nós alcancemos o bem maior, que é o próprio Deus. Alcancemos o sumo bem, que é o nosso Deus, que realiza e continua realizando coisas maravilhosas na vida daqueles que o acolhem, de todos aqueles que, como Maria, têm uma profunda humildade de coração e disponibilidade. Faça-se em mim segundo a tua palavra.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.